castelo forte é o nosso Deus. Vamos iniciar hoje, meus irmãos, a pergunta número 20 do Catecismo Maior, que ainda trata a respeito da providência de Deus, mas agora trata da maneira como Deus, então, usou de sua providência no estado em que o homem foi criado. Ela é uma pergunta um pouco mais longa, então nós não vamos tratar de cada um dos aspectos hoje, nós vamos falar apenas de maneira geral, fazendo uma introdução à pergunta, e com a graça de Deus, no próximo estudo, nos próximos estudos, talvez mais 2 ou 3, nós vamos aprofundar um pouco em cada um dos aspectos aqui que compõem a resposta a esta pergunta, que é: qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? A ideia da pergunta, como os irmãos já estão vendo, é trabalhar a maneira como Deus criou o homem, e os irmãos vão ver que Deus providenciou para o homem alguns aspectos, alguns recursos, algumas habilidades que o homem deveria ter utilizado para sua relação com Deus, sua relação consigo mesmo e sua relação com o próximo e com a criação. No entanto, como nós veremos depois, nas demais perguntas, infelizmente, o pecado entrou no mundo e, então, esse estado original, em que Deus criou o homem, ele não foi mantido. E, com a perda desse estado original, o homem, então, caiu em transgressão, caiu em pecado, e esse pecado resultou na miséria da humanidade, na miséria da raça humana, tendo produzido, então, o afastamento do homem para com Deus, para consigo mesmo, para com as pessoas e para com a criação. Então, a queda vai romper todos os relacionamentos, primeiro com Deus, depois consigo próprio, depois com o próximo e depois com a criação. O pecado, então, quebra esse estado original, que é o estado que nós vamos analisar aqui hoje de maneira introdutória, nessa pergunta número 20, e que, como eu disse, nos próximos estudos nós vamos tratar um pouco mais detalhadamente de um ou outro aspecto aqui, que diz respeito à maneira como Deus nos criou. Então, como os irmãos estão vendo, a pergunta é: qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? Então, a intenção da pergunta é responder o chamado estado original do homem. Deus criou o homem do pó da terra, como nós sabemos, colocou nesse homem sua imagem e sua semelhança, nós falamos sobre isso. Deus criou o homem racional, criou o homem inteligente, criou um homem santo, para que o homem pudesse se relacionar com ele, e deu a esse homem, ou para esse homem, alguns mandatos, algumas ordens, de maneira que o homem deveria cumprir esses mandatos, cumprir essas ordens que foram dadas a ele na criação. Então, nós vamos ver qual é o ideal de Deus, de que maneira Deus, então, ele nos criou, para que ele nos criou, e a maneira como nós devemos, então, nos portar. Os irmãos estão vendo ali a primeira parte da resposta, e eu queria que nós lêssemos juntos esta primeira parte que está projetada aí, que vai até a palavra domínio. Vamos ler, então, a resposta? A providência de Deus para com o homem, no estado em que ele foi criado, consistiu em colocá-lo no paraíso, designando-o para o cultivar, dando-lhe liberdade para comer do fruto da terra, pondo as criaturas sob seu domínio. Então, nós vamos ver até aqui, inicialmente, vendo alguns textos bíblicos que apontam para esta verdade de que Deus criou o homem, Deus colocou o homem no Éden, que o texto chama de paraíso, designou que o homem cuidasse desse paraíso, cuidasse desse jardim, deu a esse homem a liberdade, que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, nesse momento, o homem tinha livre-arbítrio, que era essa liberdade para comer do fruto da terra, e também dominar as criaturas, todas, todas as criaturas. Curiosamente, Deus não deu ao homem
o direito de dominar o próprio homem, mas o homem deveria dominar a criatura, né? Ou as criaturas. E os irmãos percebem como o pecado ele é realmente devastador para o ser humano, porque hoje os seres humanos querem dominar o próprio homem, né? Então, a gente vê isso muito, por exemplo, nas guerras, né? Nas disputas políticas, o homem querendo dominar o homem, para medir a força, né? Quem tem mais poder, quem é maior. Tanto que até mesmo no colégio apostólico ali entre Jesus, havia aqueles que discutiam, né? Quando chegar no reino, quem vai ser o maior, né? Porque isso ficou no coração do homem, essa ideia de disputar com o outro. Mas na criação isso não estava ordenado por Deus. O homem deveria se relacionar com o outro, com o próximo, em igualdade de condições. Nós não deveríamos considerar o outro como inferior. E por isso que a Bíblia nos corrige quanto a isso, né? Paulo diz lá, por exemplo, em Efésios 5:21, né, quando ele diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Por quê? Porque a tendência do homem não é se sujeitar, a tendência do homem é querer submeter o outro, né? Que é uma perversão da criação. Mas vamos ver os dois primeiros textos, irmãos, que são muito conhecidos, né? Nós já citamos aqui várias vezes, os irmãos também conhecem de outros estudos, né? O primeiro deles é exatamente o texto de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28, que é o texto que trata a respeito da criação do homem, né? E da ordem que Deus deu ao homem para ser fecundo, multiplicar, encher a terra, sujeitar a terra e dominar sobre a criação. Vamos ver Gênesis 1, 26 a 28. Vamos ler juntos? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então os irmãos estão percebendo que na criação Deus, então, como nós já vimos, né, no outro momento, Deus cria o homem, cria a sua imagem e a sua semelhança. Eu expliquei para os irmãos aqui um pouco da diferença entre essas duas coisas, né? A imagem tem a ver com as perfeições de Deus, então, por isso nós temos bondade, nós temos beleza, nós temos amor, temos justiça, essas habilidades, essas virtudes, né, que o ser humano tem. Mesmo o ser humano ímpio, ele tem essas virtudes, ele nasce com essas habilidades, porque ele é criado à imagem de Deus. E a semelhança, porque Deus quer que nós espelhemos o seu modelo. Então, por exemplo, de onde a gente tira a ideia de paternidade, né? Vem de Deus, que é Pai. De onde a gente tira a ideia de liderança? De Deus, que é líder. Então, Deus ele nos faz para que nós sejamos semelhantes a Ele, ou que nós possamos agir como Ele age. Então, o ser humano ele deve espelhar, ele deve refletir, né? Ele deve modelar o ser de Deus em todas as coisas, ser como Deus é, para que ele possa agir à semelhança de Deus, né? E aí, o tema de hoje é que Deus cria o homem dessa maneira para que ele possa dominar, como nós estamos vendo ali na última parte da pergunta, né, da resposta. Tenha ele domínio. E os irmãos vão observar que as coisas que Deus dá ao homem para dominar são as outras criaturas, né, os peixes, as aves, os animais domésticos, toda a terra, todos os répteis. Repare que não há uma ordem de Deus para que o homem domine o próprio homem, né? E foi exatamente aquilo que eu disse aos irmãos. O pecado é que faz com que nós tenhamos esta arrogância, esta prepotência de querer dominar sobre o outro, exercer poder sobre o outro.
A grande questão, por exemplo, que envolve as tensões familiares com relação, por exemplo, à sujeição feminina, né, a submissão, tem a ver com isso. Porque na submissão feminina, na sujeição, Deus não está dizendo que o homem deve dominar sobre a mulher no mesmo sentido em que o homem domina sobre as criaturas, né? Ali não é um domínio de domesticação como este aqui de Gênesis. O aspecto do domínio ali da liderança masculina é uma questão que tem a ver com a funcionalidade, a função do homem de ser o líder, de ser o representante espiritual dentro da casa, né? Mas ele não é um dono da mulher, ele não deve fazer da mulher uma escrava, ele não deve domesticar a mulher, né? Como é o caso aqui da criação. Infelizmente, o pecado traz essa ideia, né? De um homem machista que acha que a mulher tem que rastejar os seus pés, acha que submissão tem a ver com escravidão, né? E, infelizmente, nós temos muitas distorções disso, inclusive até dentro da própria igreja, né? Lamentavelmente. Às vezes a gente tem alguns homens, principalmente, que pensam assim, né? Que a mulher deve ser submissa e a submissão significa que a mulher tem que estar calada, tem que servir, tem que ser escrava, tem que fazer o que o homem quer. E não é isso que a Bíblia ensina, né? As restrições na relação familiar homem e mulher foram criadas exatamente para prevenir esta masculinidade tóxica, né? Ou esse tipo de machismo. Por exemplo, quando Deus ordenou de uma maneira concessiva, né, a chamada carta de divórcio, ali Deus fez para proteger a mulher. Exatamente porque o homem pecador, ele abusava da mulher e simplesmente despejava a mulher para lá, jogava a mulher fora, e ela ficava sem poder se casar com outro, porque aí ela era considerada adúltera. Então Deus deu a seguinte ordem: olha, pela dureza do coração, porque vocês não sabem manter uma relação de amor com o próximo, então eu vou ordenar, eu vou conceder a possibilidade de que haja uma carta de divórcio para que a mulher não fique desamparada na sociedade, né? Então, por isso que a carta de divórcio, né, que é tão comentada tanto em Moisés quanto em Jesus, lá já no Novo Testamento, a carta entra como uma concessão, né? É uma forma que as Escrituras nos mostram de a mulher ser amparada, né? Retirada desse machismo, né? De ela ser usada pelo homem e depois desprezada. Então Deus diz: não, isso não pode acontecer. Se o homem fez isso, ele tem que, ao mesmo tempo, também dar a cara para bater e dizer: olha, eu estou, né, aqui para liberar. E isso ficou muito claro naquele episódio em que a mulher foi trazida aos pés de Jesus para ser apedrejada, né? E a lei dizia que, no caso de adultério, os dois tinham que ser punidos. Mas, naquela sociedade machista, eles queriam punir só a mulher. Então, um dos erros ali daquela situação foi esse, né? O fato de só a mulher ser punida. E aí Jesus fez aquela pergunta, né? Não há em nenhum entre vocês alguém que não tenha pecado? Então, que atire a primeira pedra quem nunca pecou, né? Então, isso Jesus fez exatamente para mostrar que eles estavam contrariando a lei. Eles que tanto defendiam a lei, estavam contrariando a própria lei, porque eles teriam que trazer o homem também. Eles não trouxeram o homem, queriam só apedrejar a mulher, né? Aí ficava muito fácil, porque nessa sociedade machista, de fato, a mulher era desprezada. Então, os irmãos percebem que não há um domínio para o homem, é um domínio da criação, né? Os animais em geral e a própria terra. E aqui a gente vê muito o papel da agricultura, né? A ideia aqui é que o homem foi colocado no jardim, colocado no paraíso, como diz a resposta, para cultivar esse jardim. Então, o homem deveria mesmo utilizar todos os seus recursos, sua inteligência, sua capacidade técnica, sua habilidade tecnológica de criar instrumentos, criar materiais, né? Desenvolver ferramentas para que eles pudessem criar cultura nas plantações, né? Nos animais. Então, o homem é responsável por este cuidado pela natureza. Por isso que nós cristãos devemos continuar defendendo o bom uso da natureza.
Nós não podemos ser favoráveis, por exemplo, a nenhum tipo de prática, né, que venha a poluir, causar qualquer tipo de dano, né, à natureza. Devemos agir sobre a natureza com sabedoria, né? Isso não significa dizer que nós não vamos, em algum momento, ter que fazer algum desmatamento, ter que fazer alguma reconstrução de um percurso do rio, algo assim. Mas tudo isso tem que ser feito com sabedoria, exatamente para que isso sirva para o cuidado do homem, né? O que nós não podemos fazer é desprezar a criação e agir irresponsavelmente em relação a ela. Não, nós temos que ser cuidadosos com a criação, habilidosos, né? Usar o que Deus nos deu, a terra que Deus nos deu, os animais que Deus nos deu, a natureza que Deus nos deu para o benefício do próprio homem, né? Então, esse é o primeiro aspecto que está ali, né? Deus nos colocou no paraíso para que nós pudéssemos cultivar o paraíso, designando para o cultivar. E daí vem a palavra cultura, né? Cultivar é a palavra cultura. Fazer cultura é isso, é você usar a criação para benefício do homem, né? Os irmãos, infelizmente, os irmãos percebem como que o pecado ele destrói a cultura, né? Então, a nossa cultura, ela é destruída pelo pecado. Enquanto o homem deveria usar a cultura, ou seja, aquilo que ele produz, aquilo que ele desenvolve em sociedade para benefício do próprio homem, né? Que é a razão pela qual Deus nos colocou. O outro texto, meus irmãos, que também está em Gênesis, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Aqui é a criação da mulher. Se você pode, Caio, por favor, pode avançar para mim na sequência. Isso. Então Deus ordenou também o matrimônio para auxílio do homem, né, que é exatamente esse texto aí de Gênesis 2, 18. Vamos ler do 18 até o 20. Vamos ler juntos. Gênesis 2, 18 a 20. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-as ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, aqui nós estamos vendo aquele primeiro momento, né, em que o homem ele precisa de uma companheira. E aqui Deus, então, dando liberdade ao homem. Mais uma vez nós estamos vendo no versículo 18, né? Versículo 19, melhor dizendo, que Deus cria todos os animais, todas as aves, dá ao homem a ordem para que o homem possa dar nome. E essa ideia, meus irmãos, de nomear, é uma ideia muito interessante, que eu vou tratar depois no outro estudo, né? Mas quando Deus ele dá ao homem a ordem para dar nome, o que Deus está fazendo é dando ao homem o direito de possuir aquela coisa a qual ele nomeia. Isso fica muito fácil da gente ilustrar na nossa experiência. Por exemplo, quando você tem um filho, né, o direito de dar nome ao filho é dos pais, não é isso? Então, os pais escolhem o nome, porque o nome é a identidade, e o nome ele vai dar a ideia de posse. Então, quando você dá nome ao seu filho, você vai lá no cartório, né? Hoje já o próprio hospital já sai com a certidão pronta, né? Então, você coloca ali o nome do pai, o nome da mãe, você nomeia, coloca o sobrenome, quer dizer, o que você está fazendo ali do ponto de vista
social. Você está dizendo, olha, essa criança é minha. Patenteando, exatamente. Essa criança é minha. Né? Você está dizendo, é minha. Então, quer dizer, você toma posse, né? Você adquire. Quando você coloca nome num animalzinho, por exemplo, um cachorrinho, né, que você ganha, você está nomeando. Então, aquilo caracteriza, identifica. Né? A mesma coisa aconteceu aqui. Quando Deus trouxe a criação para que Adão pudesse nomear, o que Deus estava dando a ele era essa liberdade de escolher que tipo de posse ele exerceria sobre a criação. Então, e é interessante isso, porque é um assunto também que a gente vai tratar um pouco para frente, mas os irmãos percebem que nomear é uma coisa muito, muito complexa, né? Hoje, quando a gente lida, por exemplo, com essas questões complicadas relacionadas a gênero, né, por exemplo, o que as pessoas fazem é dar outro nome às coisas. Então, por exemplo, a Bíblia diz que Deus criou o homem macho e fêmea. Mas o que o ser humano faz? Ele pega esses dois sexos, né, e dá outros nomes, de acordo com as preferências sexuais, né, de cada indivíduo. E cada coisa tem surgido por aí, meus irmãos, que até assusta a gente. Né? Eu vi recentemente uma situação que eu não tenho nem coragem de citar aqui para os irmãos, porque o nome é tão assim, promíscuo, que eu não me sinto nem à vontade de fazer isso aqui, né, deste lugar. Mas os irmãos sabem, que os irmãos acompanham e veem. Né? O que as pessoas estão fazendo? Elas estão dando nome. E quando você dá nome às coisas, né, às relações, etc., você se apropria daquilo. Então, infelizmente, o que acontece na cultura caída, né, na cultura pecaminosa, é o homem distorcer os nomes das coisas que Deus criou como criou. E isso vale para tudo, né, para os conceitos. Então, por exemplo, o conceito de família. Então, não é mais o conceito que Deus estabeleceu, é o conceito que os homens estabelecem nas suas culturas, nas suas sociedades. Né? Qual o conceito de amor? Então, não é o conceito que Deus estabeleceu, é o conceito que as pessoas criam na sociedade. Então, essa é uma parte muito importante que eu quero tratar depois com os irmãos, que é esta ordem que Deus deu a Adão de dar nome às coisas. Né? E Adão fez isso livremente. E ele fez isso sabiamente, porque lembram os irmãos que até aqui o pecado não havia entrado no mundo. Então, certamente, os nomes que Adão deu às coisas foram nomes apropriados, nomes santos, nomes puros. Né? Contudo, o pecado entrou e, como nós podemos constatar hoje, os seres humanos passam a criar outros, né, nomes, outras referências àquilo que Deus estabeleceu. Então, Deus ordena o matrimônio, é o ponto aqui deste versículo também, porque o homem estava só, e Deus diz, olha, eu vou conceder a você uma auxiliadora idônea. A ideia de idoneidade aqui, meus irmãos, é a ideia de similaridade. Uma pessoa idônea é uma pessoa que não tem... não há nada nela que seja repreensível. Né? A gente fala de alguém que é idôneo, é alguém que não deve, tem o nome limpo, né, no sentido moral do termo, a pessoa não tem nada que a desabone. Mas a ideia de idoneidade aqui, nesse texto da mulher, tem mais a ver com a ideia de uma mulher que se encaixe perfeitamente no padrão do homem. Porque a ideia aqui é de similaridade. Assim como Deus criou os pares dos seres vivos, né? E diz o texto lá, cada um conforme a sua espécie, então Deus cria a mulher conforme a espécie do homem, conforme a espécie humana. Então essa é a ideia de idoneidade, é uma ideia de similaridade, de encaixe, assim como os outros seres se encaixam, ou seja, você consegue saber que quem foi feito para o outro, não é?
Por exemplo, você não vai casar um passarinho com um gato. Naturalmente não, porque são espécies diferentes, né? Você não vai casar um elefante com uma galinha, né? Porque são espécies completamente diferentes. Então, a ideia do texto aqui, quando fala idônea, é nesse sentido. É no sentido de que o homem ele foi criado para uma espécie que é semelhante, que é compatível, que é similar. Então, isso nos proíbe, por exemplo, de outros casos que envolvem também questões sexuais, né, distorcidas pelo pecado, proíbe, por exemplo, de um homem ter relações com um outro tipo de ser que não seja o seu par similar, né? Então, homem com mulher. Esta é a criação de Deus e não há outra possibilidade, né? Qualquer coisa que distorça este encaixe, ele passa a ser uma distorção antinatural. Quer dizer, é um encaixe que não se encaixa, né? É uma tentativa de colocar um encaixe num lugar que não é próprio para isso, né? Então, é disso aqui que o texto também está nos falando. Depois, vamos ver ainda em Gênesis, agora no capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, 8. Aqui agora o pecado entra no mundo, né? Esse é um tópico que a gente vai ver também na próxima pergunta. Mas a ideia aqui desse versículo é para mostrar o seguinte, que o homem, Deus criou o homem para que tivesse, né, relacionamento com ele, que é a parte ali da pergunta. A segunda frase, em conceder-lhe comunhão com Deus, né? Então, esse é o ponto ali que nós estamos provando com este texto de Gênesis 3:8. Vamos ver? Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Bom, esse versículo mostra aqui, como eu disse, o pecado já havia entrado, eles se esconderam. Mas o ponto aqui é que o fato de o homem se esconder de Deus já significa que Deus havia criado o homem para que tivesse comunhão com ele. Então, o afastamento do homem de Deus, a fuga do homem, né, a tentativa do homem de se esconder de Deus, é uma demonstração, por outro lado, de que o homem só pode ser completo na presença de Deus ou em comunhão com Ele. Então, o pecado, a primeira coisa que o pecado fez foi exatamente romper esta comunhão do homem com Deus. Por isso eles se escondem, né? Por isso eles se afastam de Deus. E eu costumo dizer, agora uma palavra mais pastoral, né? Eu costumo dizer o seguinte, que geralmente as pessoas que começam a se afastar da igreja, e você começa a ver que ela não está muito mais presente, quase sempre, irmãos, isso não é uma doutrina, né? Não é uma regra, mas quase sempre, eu diria aí que 90% dos casos ou mais tem a ver com isso. Talvez algum pecado que a pessoa esteja praticando e não consegue, às vezes, lidar com esse pecado, algo que ela guardou no seu coração e ela não resolveu, então ela vai se afastando, né? O afastamento é uma coisa natural que acontece quando o homem ele tem, de fato, uma comunhão com Deus, mas ele rompe essa comunhão por causa do pecado. Lembra lá do texto de Isaías, que diz que os pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? Então, é uma tendência do pecado. Quando você perceber alguém começar a diminuir sua frequência na igreja, comece a ficar atento, você como irmão dessa pessoa, né, irmão em Cristo, e vá, pesquise ali. Talvez seja alguma coisa, um pecado, uma situação que ela queira esconder, né, e que talvez precise ser tratado para que ela realmente possa voltar, possa retornar. Qualquer tipo de pecado, né? Não estou
qualquer pecado, às vezes uma mágoa, às vezes uma falta de perdão mesmo, às vezes uma ofensa gratuita, qualquer pecado, né? Às vezes ela tem ali no seu coração, não tratou. Então ela prefere se afastar para não ter que enfrentar, né, a presença de Deus, porque a presença de Deus ela incomoda. O verdadeiro crente, ele se senta na presença de Deus e ele se incomoda. Não sei se os irmãos já tiveram essa impressão, essa ideia, mas a Bíblia mostra que é mais difícil para o crente estar na presença do Deus vivo e verdadeiro do que para o não crente. O não crente é muito capaz de ele vir aqui, sentar, gostar da igreja e ficar por muito tempo. Porque ele não é afetado. O crente, a Bíblia diz que o crente ele possui a consciência de Deus. O Espírito ele nos incomoda. Romanos fala que a lei de Deus ela acusa e ela testemunha a favor, né? Então o crente, quando ele se senta na presença de Deus, ele se sente ou mal por causa do pecado que ele está ali escondendo, ou ele se sente bem por ele estar na presença do Pai. Foi o que aconteceu com Isaías, né? Isaías, quando ele esteve na presença de Deus, ele teve aquela impressão: Senhor, eu sou impuro, habito numa sociedade impura, quem sou eu, Senhor, né? A mesma coisa com João, na ilha de Patmos, caiu lá como morto, porque na presença do rei. Então o crente, ele se incomoda, o crente, ele se sente mal, no sentido espiritual do termo, né? Ele é incomodado pela presença do rei dos exércitos. Às vezes o ímpio não, às vezes o ímpio entra, sai, volta. Então, nem sempre aquela pessoa que está, digamos assim, tranquila, é uma pessoa verdadeiramente salva. Às vezes ela não é, porque ela não está sendo incomodada. E lembra que morto, ele não se incomoda, né? Morto, está morto. Então, às vezes a pessoa está morta espiritualmente, então para ela tanto faz. Ela só vai ser incomodada se ela receber vida e por essa vida ela for tocada pelo Espírito. Aí ela começa a perceber os problemas de ela estar na presença de Deus. E aí ela começa a se... Então, às vezes a pessoa sai, às vezes a pessoa volta, às vezes não fica legal, às vezes ela, né, tem suas crises. Então, é bom a gente observar isso, né, para a gente não julgar o contrário. Nem sempre aquele que está, entre aspas, aparentemente firme, é o verdadeiro crente. Às vezes ele está ali, vai ficar anos ali, né, e nunca foi incomodado, né? E talvez aquele que vem, se incomoda, talvez esse é que Deus esteja mesmo trabalhando no seu coração, né? Então, esse versículo aí, como nós lemos, ele mostra que a comunhão com Deus é a razão pela qual o ser humano foi criado. Vamos ler também, meus irmãos, para a gente caminhar aqui para o encerramento, Êxodo capítulo 20, versículo 11. Êxodo 20, 11. Esse é o texto que os irmãos também conhecem bem, que é o texto dos 10 mandamentos, né? E esse texto aqui mostra também que Deus deu ao homem, um dos privilégios que Deus deu ao homem, além do relacionamento com ele, né, dessa comunhão com ele, foi o trabalho, que nós já aprendemos aqui, né, no 4º mandamento, o trabalho, 6 dias trabalharás, versículo 9, né? Mas Deus deu ao homem o dia de descanso, o sabá, para que o homem possa, exatamente nesse dia, resgatar, né, esta comunhão com o Senhor, ou aprofundar, né, essa comunhão com o Senhor. Então vamos ver aí o versículo 11, Êxodo 20, 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então aqui a ideia dos nossos irmãos, né, que usaram esse texto para comprovar o trecho da resposta, é para comprovar esta frase que ali diz, instituindo o dia de descanso. Né, está ali na 3ª linha. Então, por que Deus instituiu o dia de descanso? Exatamente pelo fato de que o homem
precisa renovar os seus votos, renovar os seus compromissos com o Senhor. Não que nos outros dias o homem não tenha esse compromisso ou não tenha essa comunhão, ele tem. Mas Deus quer, para o benefício do homem, que ele possa descansar nesse dia. E esse é um mandamento, irmãos, muito negligenciado no nosso tempo, né? Muito mal compreendido, muito mal observado pela Igreja do Senhor, porque, segundo o Evangelho, o sábado foi feito para o homem, né? Jesus, quando estava certa vez lá com os discípulos, alguns fariseus questionaram, dizendo: olha, mas os teus discípulos estão colhendo espigas no sábado, né? E Jesus disse: olha, eu sou o Senhor do sábado. Vocês não deveriam estar preocupados com isso, vocês deveriam estar preocupados comigo, né? Mas eles estavam preocupados com o legalismo de fazer isto ou não fazer aquilo. E o que Jesus quis ensinar é que o sábado, que é o nosso domingo, né, cristão, o sábado cristão é o nosso domingo, é o dia de nós pararmos com as nossas atividades regulares, com as nossas atividades normais, corriqueiras, nos ajuntarmos como povo de Deus, como igreja do Senhor, e descansarmos nisso. Olhar para trás e falar: Senhor, eu trabalhei 6 dias, eu cuidei da minha casa, eu cuidei da minha família, eu trouxe o recurso para casa, fiz isso, fiz aquilo, e hoje é o dia de eu estar aqui, glorificando o Senhor com os meus irmãos, descansando no Senhor, sabendo que, como o texto que nós lemos ali agora há pouco, né, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, né? A gente pode levantar cedo, pode dormir tarde, mas é o Senhor que nos dá enquanto nós dormimos, né? É o Senhor que continua nos sustentando. Então, os seres humanos, eles acham que vão fazer, quanto mais eles trabalharem, quanto mais fazerem, mais eles vão ter. E Deus está falando: não, não é assim. Se você fizer 6 dias o seu trabalho, dedicar à sua família, dedicar ao seu trabalho, aos seus recursos, as coisas que você precisa administrar, fique tranquilo, descanse no dia do Senhor, descanse no sábado, eu vou cuidar dessas coisas para você. Então, infelizmente, como eu disse, né, esse é um mandamento muito negligenciado, porque a gente acha que, acrescentando mais um dia de trabalho na nossa vida, nós vamos ter mais. E é aí que mora o perigo, né? Porque, além de desobedecer à ordem de Deus, nós estamos atraindo para nós cansaço mental, físico, preocupações, né? E tudo aquilo que vem de um dia que você não consegue parar para concentrar a sua atenção no Senhor. Então, nós não somos legalistas quanto a isso. Até porque, como eu disse, foi Jesus quem disse: o sábado é para vocês, o sábado foi criado para o homem, para que nós pudéssemos descansar, para que nós tivéssemos esse benefício. E aqui nessa pergunta está dizendo exatamente isso, porque veja que isso aqui é antes da queda, né? Então a providência, Deus providenciou para o homem um dia de descanso, né? Então Adão deveria cuidar do jardim, plantar suas plantinhas, cuidar dos animais durante os 6 dias, levantar cedo, tal, né? Fazer toda a sua obra, mas o 7º dia era o dia do Senhor. Então, era o dia que ele ia contemplar a criação, olhar as coisas que ele fez, né? Sentar lá na sua cadeira de balanço, né? Olhar as plantinhas ali sendo, né, plantadas. Ali, que ele, olha só, olha, vem cá, Eva, dá uma olhada ali, olha o que nós fizemos, ele nasceu, já está brotando, né? É o momento de contemplar a criação, você olhar para trás e ver o que você fez, agradecer a Deus. Então, esse é o mecanismo, né, criado pelo Senhor para nosso benefício. Penúltimo lugar, meus irmãos, Gálatas 3:12. Gálatas 3:12. Gálatas 3:12. As pessoas têm uma compreensão errada, né, do Antigo e do Novo Testamento. Elas dizem que o Novo Testamento é só lei, aliás, o Velho Testamento, né, o Antigo Testamento é só lei, e o Novo Testamento é só graça, né? As igrejas, geralmente igrejas neopentecostais, têm essa ideia, né, não, o Antigo Testamento é lei, Deus era... Mas olha só o que Paulo está falando aqui em Gálatas, que é Novo Testamento, né?
Vamos ler aí, Gálatas 3:12? Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Quer dizer, então o que Paulo está falando aqui? Por que a lei não procede de fé? Porque Paulo está combatendo aqui o legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é uma tendência de as pessoas obedecerem à lei com o objetivo de alcançarem a salvação pela lei. Ou seja, eu vou fazer isso porque se eu não fizer, eu não vou para o céu. Né? E Jesus mostrou que se nós fizermos tudo o que a lei manda fazer, mesmo assim nós não vamos para o céu, porque a salvação não é por essa obediência à lei, a salvação é pela graça, é pela obra que Ele fez, não pela obra que eu faço. Então nós cremos que a lei, as boas obras da lei, são consequência de nossa salvação. Então nós obedecemos a Deus porque somos salvos. Então aí nós fazemos boas obras. Mas fazer boas obras como causa, como princípio da salvação, isso é antibíblico, que é o que Paulo disse aqui. Né? Paulo está falando, a lei não procede de fé, quer dizer, as duas coisas não estão juntas. Fé é exatamente você crer que, embora você não consiga obedecer à lei completamente, porque ninguém consegue, você será salvo pela obra de Cristo. E quando você é salvo pela obra de Cristo, pela fé, aí vem a segunda parte do versículo. Aquele que viver de acordo com os seus preceitos, viverá. Quais preceitos? Os preceitos da lei. Então, veja, a lei não foi abolida. Né? Tem pessoas que falam assim, não, 10 mandamentos era só para aquele povo lá. Não, a lei continua viva para nós temos que fazer as mesmas coisas que eles faziam. Só que com a diferença que alguns lá faziam para ser salvos. Nós fazemos porque somos salvos. Essa é a diferença. Então, é o lugar da lei no coração do crente, né? Mas ela permanece lei. E quanto mais nós nos adequarmos à lei de Deus, mais nós viveremos por ela. Ou seja, Paulo quer dizer o seguinte, que Deus, como diz ali na resposta, né, que os irmãos estão vendo, entrando em um pacto de vida com Ele, sob a condição de obediência pessoal, perfeita e perpétua. Então, o que é essa condição de obediência pessoal perfeita e perpétua? É exatamente isso. Né? Adão foi criado para obedecer a Deus plenamente, perfeitamente, mas ele caiu. E aí o pecado trouxe essa miséria da desobediência, rompeu a relação com Deus, ele saiu correndo para se esconder. Quando hoje nós somos resgatados por Cristo, nós voltamos a essa condição de obedecermos a Deus de maneira perfeita, de maneira também agradável a Ele. Só que nós sabemos que não vamos conseguir fazer isso perfeitamente, porque nós ainda somos pecadores, o pecado remanescente há em nós. Então, aquilo que Paulo diz, nem tudo que eu quero fazer eu consigo fazer, porque há uma guerra, né? Mas o crente agora em Cristo, ele é recriado para que ele tenha condições de negar o pecado e abraçar os preceitos da lei. Então, em outras palavras, hoje nós podemos não pecar. Podemos não pecar, né? Na queda, não. Nós não podíamos não pecar. Nós sempre pecaríamos. Mas uma vez que nós fomos resgatados por Cristo, nós podemos não pecar. Nós temos a opção de não pecar. Por isso que o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus 12:4, né, diz que na nossa luta contra o pecado, nós não temos ainda resistido até ao sangue. Porque ele quer dizer o seguinte, que se nós resistíssemos até ao sangue, nós não pecaríamos. Né? Claro que ele está dizendo ali numa questão de uma ênfase para que nós nos exercitemos na prática da piedade. Mas nós sabemos que, infelizmente, nós não conseguiremos não pecar neste mundo, né? Porque enquanto nós ainda estivermos aqui, nós ainda pecaremos ou por omissão, por não fazer aquilo que Deus ordena, ou por fazer contrariamente aquilo que Deus ordena, transgredir a lei, né? De alguma forma nós pecaremos, infelizmente. Mas a condição em que nós fomos criados é esta. É uma condição para sermos obedientes a Deus em todas as coisas. E, finalmente, irmãos,
Gênesis 2, né, novamente Gênesis, versículos 16 e 17, que foi exatamente a criação que Deus nos criou agora e, infelizmente, o homem, nós poderíamos não ter atraído sobre nós o pecado, mas, infelizmente, nós distorcemos isso e caímos, né? Veja aí, Gênesis 2, 15 a 17. Vamos ler. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, aqui então é a ordem, a chamada pena de morte, né? Que é o que está ali no finalzinho do texto, né? Então lá diz assim: proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Então Deus instituiu a pena de morte, já na criação, quando ele disse que o homem deveria comer de todas as árvores, exceto desta, do conhecimento do bem e do mal. O que é curioso aqui, que nós vamos ver no outro estudo, mas eu quero não é só deixar para os irmãos aqui a reflexão, veja que Deus deu ao homem a liberdade de comer de todo o resto. Mas veja como que o pecado ele é terrível, né? Ele tira do ser humano essa perspectiva do todo para fixar o ser humano num ponto, e é exatamente no ponto do pecado. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: quando as pessoas acusam os crentes de serem proibidos, tolhidos de fazer algumas coisas, né, como se desse, ser crente é muito sem graça, vocês não podem beber, não podem fumar, não podem, né? E aí listam uma série de coisas. O que eles estão focados? Eles estão focados na árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estão focados naquilo que Deus proibiu. Mas por outro lado, nós somos muito mais livres do que essas pessoas, porque nós podemos não fazer estas coisas e sermos satisfeitos naqueles outros tantos que nós fazemos e eles não fazem. Entende? Quer dizer, na criação Deus disse: olha, eu te dou tudo. Você só não... Imagina, vamos pensar aqui, né? Olha, você pode andar aqui onde você quiser. Você só não pode apertar aquele botãozinho número 1 ali. E aí, né? Porque a pessoa fica... Certo? Você pode usar o que você quiser. Você não... Mas veja, o pecado, ele faz isso, né? Ele leva você para o lugar onde Deus diz não vá. E é o que a gente faz, né? É o que a gente faz. O pecado é exatamente isso. Por exemplo, nós citamos aqui a guarda do dia do Senhor, né? Deus fala assim: olha, trabalhe 6 dias. Você tem 6 dias. Eu estou querendo só um, para você descansar. Aí o que a gente faz? Emenda no domingo também para trabalhar, porque, entendeu? Aperta o botãozinho, quer dizer, Deus te deu o tempo todo para você fazer, mas aí você vai bem naquele que, pastor, hoje eu não posso não, porque... Não é isso? A gente acaba fazendo o quê? Indo na árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Nas relações familiares, a mesma coisa, né? Deus nos dá a nossa esposa, dá o esposo, e Deus fala: olha, ela é sua, né? Ou ele é seu, façam o que vocês quiserem, vocês são um só, uma só carne, né? Vocês são um do outro. Mas aí o que a gente faz? Né? O que muitos fazem? Vai olhar para a grama do outro, né? Vai achar que o outro... Quer dizer, você tem sua esposa, você tem seu esposo, Deus te dá liberdade para vocês fazerem, e aí, não, você tem que cobiçar, não é assim? Então, infelizmente, esse é o pecado, né? O pecado, ele tira de nós a visão da bênção de Deus, de tantas outras coisas que Ele nos dá, para aquilo que Ele proíbe. E aí é onde vem a pena de morte, né? Certamente morrerás. E, infelizmente, né, Adão caiu, todos nós morremos. Felizmente, Deus, no seu plano, já tinha o segundo Adão, Cristo, que veio para nos dar vida, né, vida em abundância, e nos tirar desse estado de escravidão e de pecado.
Então, meus irmãos, hoje, como eu disse, né, apenas uma introdução a esta pergunta, que é uma pergunta bem complexa, resposta longa, né, relativamente longa, e que eu quero, com a graça de Deus, nos próximos, talvez 2 ou 3 quintas, a gente focar um pouco mais em alguns desses aspectos aí, especialmente a questão matrimônio, a questão comunhão com Deus, né, essa questão também da obediência. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, para que a gente possa usar bem também, né? Usar melhor esta resposta tão rica, né? Nós temos aqui diante de nós. Pergunta número 20 do Catecismo Maior. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Se algum irmão tiver alguma pergunta, alguma observação, essa é a hora. Pastor, Sim. tem alguma informação sobre a árvore da vida? São 2 árvores. Sim. Uhum. Pois é. Ela é citada em Apocalipse, né? Que é exatamente a restauração de todas as coisas na pessoa de Cristo. Alguns interpretam ali como uma metáfora, né? Como uma visão simbólica de que, sendo Cristo, como ele mesmo diz, né, a videira verdadeira e nós os ramos, então essa árvore da vida é o próprio Cristo, né? É Cristo que faz com que os ramos enxertados nele tenham vida. Todo ramo que não está em Cristo está fora dele, né? Então a árvore da vida eu entendo ali que é a própria pessoa de Cristo, né? Todos aqueles que se alimentarem dessa árvore de Cristo, do próprio Cristo, estiverem enxertados em Cristo, eles produzirão frutos, né? E esses frutos serão para, como diz o texto, a vida, né? Para todas as nações. É isso, essa é a minha interpretação. Mais? O domingo. Não, é o seguinte, é o 7º dia mesmo. Para nós seria como se fosse o sábado, no Antigo Testamento, certo? A palavra sabá, no Antigo Testamento, ela significa descanso. E aí no nosso calendário ocidental, né, o calendário que é recente, não é um calendário tão antigo, esse 7º dia ele ficou chamado de sábado, por causa dessa referência. Com a vinda de Cristo, os cristãos no Novo Testamento, tradicionalmente, eles passaram a se reunir no 1º dia da semana. Então, assim, era um contraste que os cristãos fizeram em relação ao judaísmo legalista do sábado. Porque Jesus, por exemplo, quando ele fez algumas críticas aos judeus, né, aos fariseus, ele fez algumas críticas, inclusive em relação a isso, né? Ele chegou a dizer, olha, vocês devem orar para que a perseguição não se dê no sábado, né? Porque se for no sábado, vocês estão perdidos, porque vocês são legalistas, então vocês vão correr só 1 quilômetro. Na hora que der 1 quilômetro, vocês vão parar, o inimigo vai matar vocês. Quer dizer, Jesus fez uma ironia ali para mostrar que eles davam mais valor ao legalismo, né, à lei, do que à própria vida, do que o próprio Cristo. E aí, o que os cristãos entenderam? Os cristãos entenderam que os principais eventos relacionados a Cristo, eles se deram no 1º dia da semana. Por exemplo, a própria ressurreição de Cristo foi no domingo, né, o 1º dia da semana. A visão que João teve na ilha de Patmos, que é o Apocalipse, foi no 1º dia da semana. Eles passaram a se reunir, os cristãos, no 1º dia da semana, né? Então, em alguns momentos, por exemplo, a gente vê Paulo se reunindo nas igrejas no 1º dia da semana. Os próprios irmãos, nas cartas paulinas, nas igrejas, alguns textos dizem que no 1º dia da semana eles levantavam ofertas e tal. Então, Márcio, virou uma prática cristã essa mudança, né, do 7º para o 1º dia. Então, a nossa confissão de fé, inclusive, o Catecismo Maior, justifica dessa maneira, dizendo assim, o sábado cristão, aí entre parênteses, que é o domingo, entendeu? Porque para nós é o seguinte, como nós não somos legalistas, então nós não entendemos que é o dia sábado que deve ser guardado. Nós entendemos que deve ser guardado um dia, dentre os 7,
que é o dia que o nosso Senhor escolheu para a reunião do seu povo. E aí, como a ressurreição de Cristo, que é a nova vida, né, que é vamos dizer assim, é a alma do cristianismo, se deu no domingo, então ficou marcado isso, né? O próprio Jesus, quando ele aparece para o povo que estava reunido, ele aparece no primeiro dia da semana, né? Então, esses eventos, eles se tornaram tão significativos que os cristãos, desde o primeiro século, né, de Jesus, isso não é de agora, é desde o Novo Testamento, os cristãos entenderam que o cristianismo deveria marcar o seu dia do Senhor como sendo o primeiro dia da semana, né? Então, essa é a mudança que nós temos em relação, por exemplo, aos adventistas. Os adventistas, eles acreditam que é o sábado mesmo, né? O sábado, o sétimo dia. Por isso que eles são adventistas do sétimo dia, né? Mas nós cremos que o domingo é o dia por causa desses eventos cristãos, né? Embora, como eu disse para você, nós não somos legalistas em relação a isso. A gente não entende que o mais importante seja o dia propriamente, mas é um dia que Deus escolheu para que nós pudéssemos estar reunidos, né? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, no batismo. Então, assim, nós não somos legalistas, por exemplo, quanto à quantidade de água. Tanto que nós recebemos irmãos que são oriundos, por exemplo, da Igreja Batista. Eles mergulham, né, por imersão. E se eles dizem para nós que são crentes, que nós não vamos pedir que eles se batizem de novo, né? Porque para nós não é a quantidade de água que importa. Importa o símbolo da água. Aí você fala, então quer dizer que se a pessoa quiser batizar por imersão, na Igreja Presbiteriana nós vamos batizar? Aí você fala, não, nós vamos batizar por aspersão. Por quê? Porque nós entendemos que os textos das Escrituras, todos eles, em muita quantidade, se referem à aspersão. No Antigo Testamento, toda vez que fala sobre a descida do Espírito Santo, o verbo que é usado é aspergir. Aspergirei sobre vós o meu Espírito. O Senhor aspergiu sobre vós. Então, a referência que nós, presbiterianos, fazemos em relação a isso é a aspersão, né? Então, por isso, nós batizamos por aspersão, né? Mas não que nós damos à água o valor, se tiver pouco, se tiver muito, não. Tem pastores que batizam com a concha da mão, tem outros que pegam quase a garrafa toda na cabeça. Isso aí não faz diferença nenhuma, né? Se for uma gota ou se for 1 litro, não é a água que salva, né? A água é só um símbolo, não é um... Então, a gente tem que ter muito cuidado para não transformar transformar a coisa, né? O objeto no sagrado. Não. Quem é o sagrado é o próprio Deus, né? Então, o dia é importante, mas nós não vamos transformar o dia como legalistas, né? É como eu falei para vocês. Jesus disse, o dia foi feito para vocês. Então, nós é que temos que usufruir desse benefício, né, de ter um dia para o descanso, de ter um dia para cultuar a Deus, né? Mas não devemos ser legalistas, não.